Saudações, torcida tricolor! É com imensa alegria e entusiasmo que chegamos a mais um vídeo do canal Fluminense em Foco. Hoje, vamos falar de uma bomba que está agitando os bastidores do nosso amado Fluminense, a possível negociação com o BTG Pactual e o bilionário André Esteves. A expectativa está nas alturas, e as especulações não param de crescer. Antes de mergulharmos de cabeça no assunto, peço para você se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso tricolor. Agora, vamos ao que interessa. A notícia que começa a circular entre os torcedores é sobre esse movimento estratégico que pode mudar o rumo do Fluminense nos próximos anos. O BTG Pactual, um dos maiores bancos de investimento do Brasil, liderado por ninguém menos que André Esteves, está interessado em investir no clube. Isso não é apenas um alvoroço sem fundamento, estamos falando de um bilionário que já mostrou seu potencial em outras áreas e que pode trazer um sopro de esperança em momentos de dificuldades financeiras e esportivas. E, claro, a pergunta que fica na cabeça de todo tricolor é: o que isso pode significar para o futuro do nosso Fluminense? Essa bomba não é só um rumor, ela pode ser a chave que abre novas portas para o nosso clube. Em meio a essa atmosfera de expectativa, é importante ressaltar o contexto histórico do Fluminense. O clube, com sua rica trajetória e tradição, sempre precisou de apoio financeiro para se manter competitivo. Nos últimos anos, o futebol brasileiro e, por consequência, o Fluminense, passaram por transformações significativas. As novas regras de fair play, a concorrência com clubes que possuem grupos financeiros robustos e a gestão profissional se tornaram questões cruciais para a sobrevivência e o sucesso no futebol. E nesse cenário, a possível entrada do BTG Pactual pode ser a reviravolta que todos nós esperamos. Agora, imaginemos os impactos dessa negociação. O que isso pode trazer de novo para nosso elenco? Como isso vai afetar a estrutura do clube? São perguntas que precisam ser respondidas e que, com certeza, vão gerar um verdadeiro alvoroço nas redes sociais e nos debates da arquibancada. Os torcedores, sempre apaixonados, começam a sonhar com contratações de peso, melhorias na infraestrutura do clube e uma gestão mais profissional que possa colocar o Fluminense novamente no caminho das vitórias e conquistas. A expectativa é que essa movimentação não só traga novos jogadores, mas também melhore a base e a estrutura do clube. Imagine um CT de ponta, com tecnologia de última geração, e um elenco recheado de estrelas. Isso não é apenas um sonho, pode se tornar realidade com o apoio certo. A torcida tricolor, sempre vibrante, já começa a visualizar um futuro brilhante, onde o Fluminense volta a ser protagonista no cenário nacional e até internacional. Acompanhe-nos enquanto exploramos mais a fundo essa negociação nos próximos capítulos. Vamos analisar o impacto tático que isso pode ter em nosso desempenho em campo, o cenário econômico que envolve essa movimentação e até mesmo a relação histórica do Fluminense com investidores. Preparem-se, tricolores, porque a história do nosso clube pode estar prestes a ganhar um novo capítulo, e juntos, vamos viver cada momento dessa jornada emocionante. Agora que já lançamos as bases, vamos nos aprofundar no impacto tático que a negociação do BTG Pactual pode ter sobre o Fluminense dentro de campo. Visualiza a cena, um clube com recursos financeiros robustos, capaz de realizar contratações estratégicas, investir em tecnologia, infraestrutura e aprimorar o processo de formação de jogadores. Essa é a realidade que todos os torcedores tricolores desejam ver logo, logo. Primeiro, vamos falar das contratações. A entrada de um investidor como André Esteves pode abrir as portas para a chegada de jogadores que, até então, pareciam inalcançáveis. Imagine só um reforço de peso no ataque ou um craque no meio-campo. Pense na possibilidade de termos um elenco mais forte, mais competitivo e, acima de tudo, mais capacitado para brigar pelos títulos que todos nós, torcedores apaixonados, tanto almejamos. É uma verdadeira revolução. E a torcida já está começando a sonhar, colocando seus desejos em forma de comentários nas redes sociais. Queria ver fulano vestindo a camisa do Flu, e aquele zagueiro que está jogando no exterior então. Além disso, não podemos esquecer da importância de um elenco bem estruturado e balanceado.
O técnico precisa de opções em todas as posições, e a profundidade do elenco é crucial para suportar o desgaste das competições. Com uma injeção de recursos financeiros, o Fluminense pode investir em contratações que não só reforcem o time titular, mas também proporcionem opções de qualidade para o banco de reservas. Isso é fundamental em um cenário onde o calendário é apertado e as lesões são praticamente uma constante. Agora, vamos falar sobre as melhorias da infraestrutura. Um dos pontos mais importantes que pode ser abordado nesta negociação é a possibilidade de modernização do CT e do estádio. O Fluminense precisa de um centro de treinamento que seja referência, capaz de acolher e desenvolver novos talentos. Com a entrada do BTG, investimentos em tecnologia de ponta, medicina esportiva e até mesmo em nutrição podem fazer toda a diferença no desempenho dos jogadores. Esses aspectos são muitas vezes negligenciados, mas que têm um papel crucial na performance do atleta. Por último, mas não menos importante, a estratégia do técnico deve ser levada em conta. Com novos jogadores e uma equipe mais forte, o técnico pode ter a liberdade de implementar um estilo de jogo que valorize as características dos novos reforços. Imagine um Fluminense jogando ofensivamente, explorando a velocidade e a habilidade dos atletas. É essa visão que pode ser concretizada com o suporte financeiro adequado. Agora que discutimos as contratações e a infraestrutura, é hora de pensar em como tudo isso se conecta com a estratégia do técnico. Com um elenco mais robusto, o treinador pode optar por diferentes formações e táticas, adaptando-se às necessidades de cada partida. Isso traz uma nova dinâmica ao time, permitindo que o Fluminense jogue de maneira mais agressiva e competitiva, algo que a torcida sempre desejou. Em resumo, essa negociação pode ser o início de uma nova era para o Fluminense, onde a capacidade de investimento trará resultados em campo e, consequentemente, alegrará a massa tricolor. E você, torcedor, como imagina o nosso time se reforçando? Quais posições você acha que precisam de mais atenção? Deixe suas opiniões nos comentários e vamos juntos debater sobre o futuro do nosso clube. Agora, vamos ao próximo capítulo, onde exploraremos o impacto econômico dessa negociação no futebol brasileiro. Neste momento, convido você a refletir sobre o cenário econômico do futebol brasileiro, que, assim como uma montanha-russa, tem seus altos e baixos. A entrada do BTG Pactual no Fluminense pode não apenas transformar o clube, mas também mudar a dinâmica do mercado de contratações e patrocínios em todo o país. Se preparem, porque as reviravoltas econômicas estão prestes a acontecer. O futebol brasileiro, nos últimos anos, passou por uma intensa transformação. A chegada de investidores e grupos financeiros a clubes de futebol gerou um novo patamar de competição. Times que antes lutavam para se manter entre os grandes agora têm condições de brigar por títulos, atraindo jogadores que antes só sonhavam em jogar nos gramados brasileiros. E a pergunta que paira no ar é: como o Fluminense se posicionará nesse novo cenário? A presença do BTG Pactual no Fluminense pode ser um divisor de águas. Estamos falando de um bilionário que tem experiência em investimentos e que pode, de fato, transformar o clube em uma potência no futebol brasileiro. O que pode significar isso? Em primeiro lugar, a possibilidade de contratos mais vantajosos com patrocinadores. O Fluminense, com o suporte financeiro de um investidor forte, pode se tornar um parceiro atraente para empresas que buscam visibilidade e retorno em suas marcas. Os patrocinadores tendem a olhar com bons olhos uma equipe que promete ser competitiva e que tem um investimento sólido por trás. Além disso, a concorrência no mercado de contratações será intensa. Clubes que antes não tinham condições de competir por jogadores de alto nível agora se verão forçados a se reinventar. A pressão para melhorar elencos será imensa, e isso pode levar a um aumento nos valores das transferências. O Fluminense, ao lado do BTG, pode entrar nessa disputa de forma mais competitiva, trazendo para si não apenas os melhores jogadores, mas também um time que possa desafiar os grandes rivais do futebol brasileiro. Por exemplo, se o BTG Pactual conseguir garantir um investimento significativo, o Fluminense poderá buscar jogadores que estão em destaque em ligas internacionais, aumentando suas chances de sucesso em competições nacionais e continentais. Imagine o tricolor trazendo um atacante que brilha na Europa ou um meio-campista que é destaque na América do Sul. Isso não só elevaria o nível do time,
mas também traria uma nova esperança para a torcida, que anseia por conquistas. Outro ponto crucial é a questão do fair play financeiro, que é um tema que gera muita discussão no meio esportivo. A entrada de um investidor forte pode ajudar o Fluminense a se adequar a essas exigências, garantindo que o clube opere dentro das normas enquanto busca crescer e se estabelecer como um gigante do futebol. Com uma gestão financeira profissional, é possível que o Fluminense não apenas se torne competitivo, mas que também seja capaz de se sustentar no futuro, evitando as armadilhas que levaram tantos clubes ao colapso. Os torcedores, é claro, estão ansiosos. Nas redes sociais, o debate já começou. Muitos esperam que essa mudança no comando financeiro traga de volta o orgulho do Fluminense, que sempre foi conhecido por sua história rica e por ser um time que formou grandes jogadores ao longo dos anos. A esperança é que essa negociação não seja apenas uma moda passageira, mas o início de uma nova era de sucesso. Agora, eu quero saber de você. Como você enxerga esse novo cenário no futebol brasileiro? O que espera do Fluminense nos próximos anos com essa nova parceria? Vamos discutir. Comente aqui embaixo. No próximo capítulo, vamos abordar a relação histórica do Fluminense com investidores, porque, acreditem, essa não é a primeira vez que o clube navega por águas profundas em busca de apoio financeiro. Fiquem ligados. Enquanto mergulhamos na relação histórica entre o Fluminense e investidores, é fascinante observar como nosso clube sempre teve que se reinventar ao longo das décadas. O cenário atual, em que estamos discutindo a negociação com o BTG Pactual, é apenas mais um capítulo na longa história de amor e desafios que o Fluminense enfrentou em busca de apoio financeiro. Contempla, torcedor, essa trajetória repleta de altos e baixos. Voltando no tempo, podemos notar que a história do Fluminense é marcada por parcerias e investimentos que, em várias ocasiões, moldaram o clube. Nos anos 80, por exemplo, o investimento foi crucial para a construção de um elenco que conquistou o Campeonato Carioca e se destacou em competições nacionais. Essa época é lembrada com carinho, pois o suporte financeiro possibilitou a formação de um time competitivo, que encantou a torcida e trouxe alegria aos corações tricolores. Na década de 2000, a busca por investidores se intensificou, especialmente com a necessidade de modernização das estruturas do clube. A entrada de grupos financeiros trouxe não apenas capital, mas também uma nova visão sobre como o futebol poderia ser administrado. Um exemplo marcante foi a parceria com a empresa Time Forfan, que ajudou a viabilizar a construção do moderno estádio do Maracanã. Esse projeto se aproximava das Copas do Mundo e exigia uma infraestrutura adequada, e essa união foi fundamental para a revitalização do clube e para colocar o Fluminense de volta aos holofotes do futebol brasileiro. Entretanto, nem todas as experiências foram positivas. Algumas parcerias se mostraram frágeis, e em certos casos, até prejudiciais, levando o clube a situações complicadas financeiramente. A relação do Fluminense com investidores sempre trouxe um drama à tona. A torcida, apaixonada e exigente, clama por resultados, mas também está atenta ao modo como o dinheiro é gasto. A ansiedade e a esperança coexistem nos corações dos tricolores, que muitas vezes se perguntam: será que esse investidor realmente tem a intenção de ajudar o clube, ou está apenas em busca de um retorno financeiro rápido? O que torna essa nova negociação com o BTG Pactual tão intrigante é a possibilidade de um reencontro com o sucesso. A história recente tem mostrado que, quando bem orientados, os investimentos podem resultar em grandes conquistas. O Fluminense já colecionou troféus e momentos memoráveis, e muitos desses sucessos vieram da aliança com investidores dispostos a acreditar no potencial do clube. A torcida sempre esteve presente, vibrando com cada vitória, e a esperança é que essa nova negociação traga um sopro de renovação. É interessante notar que, mesmo em tempos de dificuldades financeiras, o Fluminense sempre encontrou maneiras de se reinventar e buscar novos caminhos. A força da torcida, que nunca abandonou o clube, é um testemunho do amor e da paixão que permeiam as arquibancadas. Quando olhamos para o futuro, podemos vislumbrar que essa nova fase com o BTG pode ser a chance que o Fluminense precisava para voltar a brilhar e conquistar novos títulos. Assim, a relação histórica do Fluminense com investidores não é apenas um retrato do passado, mas um reflexo das esperanças e desafios que se apresentam no presente.
O que está em jogo agora é a capacidade do clube de transformar essa nova parceria em algo duradouro e benéfico. Mas e você, torcedor? O que acha dessa relação histórica do Fluminense com investidores? Será que o BTG Pactual tem tudo para ser um divisor de águas, ou estamos diante de mais um capítulo complicado? Deixe suas opiniões nos comentários. E não se esqueça, no próximo capítulo, vamos juntar todas essas informações e fazer uma síntese do que podemos esperar do futuro do Fluminense, nessa nova era que pode estar prestes a começar. Chegamos ao momento da verdade, onde vamos integrar todos os ângulos que discutimos até aqui e criar um panorama sobre o que podemos esperar do Fluminense com a nova negociação com o BTG Pactual. Agora, mais do que nunca, é hora de refletirmos sobre o potencial que essa parceria pode trazer e o que isso significa para nós, torcedores apaixonados. A primeira coisa que salta aos olhos é a mudança de paradigma que essa negociação pode representar. O Fluminense, com o suporte de um investidor como André Esteves, pode se tornar uma força a ser reconhecida no cenário do futebol brasileiro. Com a capacidade de realizar contratações significativas, melhorar a infraestrutura e implementar uma gestão financeira sólida, o clube pode finalmente deixar para trás os fantasmas de crises financeiras que tanto nos assombraram nos últimos anos. É uma nova esperança de que o Fluminense possa brigar por títulos e conquistar o respeito que merece no futebol nacional. Além disso, a expectativa em torno das contratações é palpável. O que todos queremos ver é um time competitivo, que possa oferecer um espetáculo dentro de campo. A torcida sonha com reforços de peso, com jogadores que não só venham para compor elenco, mas que façam a diferença. O desejo de ver o Fluminense novamente nas competições internacionais, disputando títulos e fazendo a alegria da torcida tricolor cresce a cada dia. E não podemos esquecer do impacto que essa mudança pode gerar na relação do Fluminense com seus torcedores. A confiança em uma gestão que promete ser transparente e profissional é fundamental para unir ainda mais a torcida. O apoio da massa tricolor é crucial, e quando os torcedores se sentem parte de um projeto sólido, a paixão e o engajamento aumentam. Isso torna o Fluminense um clube ainda mais forte, tanto dentro quanto fora de campo. Entretanto, devemos manter os pés no chão. A história do Fluminense é repleta de reviravoltas, e nem todas as parcerias foram bem-sucedidas. Portanto, é vital que a torcida esteja atenta e acompanhando de perto cada passo dessa negociação. O que queremos é um Fluminense vitorioso, mas que também saiba se manter saudável financeiramente, evitando os erros do passado. Em resumo, a entrada do BTG Pactual no Fluminense pode ser o que estávamos esperando. Uma injeção de ânimo, esperança e novos horizontes. A torcida, sempre fiel, merece ver seu time brilhar novamente. O futuro é incerto, mas com a força da torcida e um projeto robusto, podemos sonhar alto. Agora, eu quero saber de você, torcedor.